Você acha que está gastando dinheiro demais em vinho? Fica super tranquilo que com a lista que eu vou mostrar nesse vídeo, você vai se sentir muito melhor. Hoje eu trouxe a lista dos 10 vinhos mais caros do mundo em 2024, de acordo com o portal The Wine Searcher. Para vocês terem uma ideia, no geral, dos últimos 10 anos, a lista de 2014 até de 2024, a gente teve um aumento de cerca de 30% nos preços. Mas quando a gente compara no curto prazo, por exemplo, do ano passado para esse ano, os preços diminuíram um pouco. Eu não vou enrolar demais e já vou trazer a lista, mas antes eu só quero fazer algumas perguntas para você. Responde aí mentalmente ou anota no papelzinho. Qual é a região que você acredita que tem mais vinhos nessa lista de vinhos mais caros? Pensou aí? Tá. Qual é o estilo de vinho que a gente mais encontra aqui? Tinto ou branco? E agora, para fechar, quanto você acha que está o vinho mais caro dessa lista? Assim, só um palpite. Se você respondeu essas 3 perguntas, agora a gente vai começar a lista e no final você me diz se acertou, se errou, se passou perto ou se não tinha noção nenhuma e passou muito longe. Beleza? Só para lembrar, alguns desses vinhos têm uma pronúncia muito estranha, então se você aí é super poliglota e fala todas as línguas e eu estou pronunciando errado, me desculpe, mas a vida é assim. Bora lá! Em 10º lugar, temos Leroy Chambertin Grand Cru. Obviamente, a gente está falando de Borgonha aqui. Estamos falando de um vinho tinto, ou seja, de um Pinot Noir. E aí você já começa a entender por que Pinot Noir barato não é muito fácil de encontrar. Pinot Noir não é uma uva barata, não é uma uva de fácil cultivo, ela é muito delicada, ela estraga muito fácil. Então, assim, geralmente os vinhos de Pinot vão ser mais caros do que os demais. E quando a gente fala de Pinot da Borgonha, a gente está falando de uma das regiões mais caras do mundo. Além da Borgonha, a Pinot também é muito valorizada na região de Champagne, é uma das principais uvas de Champagne, mas não tem champanhe nessa lista. Então, vamos lá. Esse vinho está saindo em 2024 uma média de $13.500. Só para vocês terem uma noção, a conversão hoje, eu coloquei aqui no Google com o dólar de hoje, está saindo por R$77.100. Então assim, né, minha gente? Aqui já temos um carro. R$77.000 é apenas a conversão. Eu não estou falando do valor que esse vinho custaria no Brasil, porque aí a gente tem que calcular a taxa de importação e todos aqueles tributos. Aí você já pode fazer mais ou menos vezes 3 esse valor. Mas eu não vou nem entrar nesse cálculo, senão eu vou começar a chorar. Beleza? Em 9º lugar, temos Domaine Roumier Echezot Grand Cru. Mais uma vez Borgonha, mais uma vez um vinho tinto Pinot Noir. Tanto esse vinho como o anterior fazem parte da Côte de Nuits. Só para vocês terem uma noção, a Borgonha, a principal zona da Borgonha, onde estão os vinhos mais renomados e os mais caros, se chama Côte d'Or. É uma trepinha assim de terra que, se a gente dividir no meio, mais ou menos onde está a cidade de Beaune, para cima a gente tem a Côte de Nuits, onde prevalecem os vinhos tintos. Tem branco também, mas prevalecem os tintos. A cidade de Beaune para baixo a gente chama de Côte de Beaune, e é onde prevalecem os vinhos brancos. Mais uma vez, também tem tinto nessa região, mas os mais renomados são brancos. Só para situar vocês de onde a gente está falando aqui da Borgonha. Esse vinho sai por $14.000, mais ou menos hoje, R$83.000. Tá doendo aí para vocês? Porque para mim já tá doendo. Mas vamos seguir essa lista. Em 8º lugar, temos o único vinho que não é da França dessa lista. Você sabe de onde é? Chuta de onde é? Pois o vinho é da Alemanha. Temos aqui o Egon Miller Schwarzhofberger Riesling Trockenbeerenauschles. A gente está falando aqui de um vinho botrytizado. Para quem não estudou isso ainda, é um fungo que causa uma desidratação da uva e dá um resultado mágico. É o mesmo método de produção utilizado em Sauternes, mas esse aqui é feito com Riesling na Alemanha. São vinhos incríveis, vinhos de sobremesa, né? O resultado é um vinho doce, licoroso, com aromas maravilhosos, é um melzinho em formato de vinho. Essa belezinha está saindo por $16.800, o que dá mais ou menos R$95.900. Estamos chegando na casa dos R$100.000. Mas, bora seguir! Número 7, Domaine Georges Christophe Roumier Musigny Grand Cru. Mais uma vez o quê? Ela mesma, Borgonha. Esse aqui tá saindo por $17.000, o que dá mais ou menos R$101.000. Então aqui, gente, a gente chegou na casa dos 6 dígitos por uma garrafa de vinho. A gente está falando, mais uma vez, de um vinho tinto da Borgonha, Pinot Noir,
Então, mais uma vez, vinho caro, vinho longevo. Todos esses vinhos que a gente está falando aqui nessa lista, obviamente, são vinhos com muita longevidade. São vinhos que podem ser guardados por muitos anos. Não são vinhos que simplesmente custam o que custam à toa. Mas ainda assim é um valor bem alto. Mas bora seguir nessa lista que eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Em sexto lugar, temos o Domaine La Flève Montrachet Grand Cru. Temos aqui mais uma vez Borgonha, só que dessa vez a gente está falando da Côte de Beaune, lembra que eu falei? Ao sul da cidade de Beaune, a parte onde prevalecem os vinhos brancos. E a gente está falando de Montrachet, que é a região provavelmente mais famosa do mundo para a produção de Chardonnay. Brancos da Borgonha, Chardonnay em sua grande maioria. Tem algumas exceçõezinhas, mas grande maioria Chardonnay. Estamos falando de um vinho branco, então para você que acha que vinho branco é vinho de baixa qualidade, que só vinho tinto presta bem atenção. Talvez você esteja recusando vinhos brancos aí que são incríveis, que podem ser o vinho da sua vida. Existem grandes vinhos brancos e existem grandes chardonnays. Tem muita gente que fala, ai, não gosto de chardonnay, mas aí quer tomar chablis, mas aí quer tomar borgonha. Isso aqui é tudo chardonnay, minha gente. Então vamos lá. Então, estamos falando do primeiro branco, né? Do primeiro branco seco, porque a gente já falou do Trockenbeerenauschles, do Mosel, na Alemanha, que é um vinho branco. Riesling é uma uva branca, mas a gente estava falando antes de um vinho de sobremesa e agora estamos falando de um vinho branco seco, um Montrachet Grand Cru, que sai por $18.800, o que dá mais ou menos R$107 mil. Eu não sei nem o que dizer. Seguindo a minha lista aqui, chegamos no vinho de número 5, Leroy Domaine d'Auvergne Bâtard Montrachet Grand Cru. Estamos falando mais uma vez de um vinho branco, mais uma vez de Chardonnay. Quando a gente ouve Montrachet ou Montrachet, você está falando de um vinho branco de altíssima qualidade, de um vinho longevo, de um vinho que pode durar 20 anos, 30 anos e que vai amadurecer com muita qualidade e muita complexidade. Esse vinho está custando $19.400. Tá bom para vocês? $19 mil? Chardonnayzinho básico? O que dá mais ou menos R$110 mil. Lembrando, tô só fazendo conversão, não tô calculando quanto custaria no Brasil. Mais uma vez, em número 4, agora vocês vão ver que tem uma repetição de vinícola aqui. Eu vou falar pela terceira vez a mesma vinícola. Leroy Domaine d'Auvergne Rio Bâtard Montrachet Grand Cru. Leroy, Domaine Leroy é um dos mais famosos da Borgonha, é um grande domaine e tem grande quando eu digo em nome, né, não em tamanho. Nada é muito grande na Borgonha. A Borgonha é uma região muito pequena. O tamanho dos vinhedos dos produtores são muito pequenos. A gente está falando de vinhedo de meio hectare, de 1 hectare, é muito pouquinho mesmo. Mas eu falo em grande de nome, de fama, de qualidade. Leroy, vocês vão ver mais algumas vezes aqui nessa lista ainda. E aqui ele veio com mais um vinho branco, mais um Montrachet, de um Grand Cru diferente. Então, a gente está falando de um produtor que tem diversas parcelas na região de Montrachet, no Village Montrachet. Vocês vão ver vários vinhos do Domaine Leroy aqui, vários de Montrachet, que é tudo muito pertinho, mas variam bastante de acordo com o vinhedo. Então, seguindo o número 4 que eu acabei de falar, é o Leroy Domaine d'Auvergne Rio Bâtard Montrachet. Esse está $22 mil. Uma pequena bagatela de R$126 mil. Mais um vinho branco, mais um Chardonnay, mais um Leroy, mais Borgonha. Em terceiro lugar, quem? Vou deixar vocês responderem para mim. Branco, da Borgonha, de Montrachet, do Domaine Leroy. Domaine Leroy dominando essa lista. Então temos aqui Leroy Domaine d'Auvergne Chevalier Montrachet Grand Cru. Esse tá por $23.300, uma pequena bagatela de R$133 mil. Então aqui vocês já começam a perceber a dominância também dos vinhos brancos aqui. A gente falou de vinhos tintos, mas os vinhos brancos estão se repetindo bastante conforme a gente sobe na lista. A gente está vendo uma dominância gigante da Borgonha e desse produtor aqui também, que ó. Mas enfim. Número 2 da lista, eu acho que esse é o número 1, que vocês todos estavam esperando que fosse o número 1. Não. Número 2 da lista. Vamos falar de quem? Domaine de la Romanée-Conti, Romanée-Conti Grand Cru. Provavelmente esse é o vinho que todo mundo pensa quando fala de Borgonha.
clássico tinto, Pinot Noir, ultra mega famoso, raro, caro. Nunca tomei, antes que me perguntem, nunca tomei. Esse não é o tipo de vinho que todo mundo tem acesso, que está disponível por aí em degustações, não é. Então, infelizmente não tomei, mas estou aqui trazendo ele na lista. Ele está $24.600, mais ou menos R$ 140 mil. E agora, para número 1, o que vocês acham que está no número 1? Branco ou tinto? Quem é o produtor? Qual é a região? Vamos parar de enrolar e vamos liberar essa lista completa de uma vez? Então, em primeiríssimo lugar, tambores. Domaine Leroy Musigny Grand Cru. Sim, minha gente. Domaine Leroy dominou a lista. Temos 4 vinhos, quase metade da lista, 40% da lista é do Domaine Leroy. Então, temos aqui um Musigny Grand Cru, a gente está falando de Côte de Nuits, estamos falando de norte da Côte d'Or, ao norte da cidade de Beaune, do village de Beaune. E aqui a gente está falando de um vinho tinto de Pinot Noir e o preço dele é... Vocês estão preparados para o preço? $37 mil. Uma pequena bagatela de R$ 215 mil. Um apartamento engarrafado. Você se sentiu pobre aí? Porque eu fui humilhada só de olhar para a lista. Nem precisa falar comigo. Mas é isso, galera. Essa é a lista dos vinhos, dos 10 vinhos mais caros de 2024. E eu não vejo a hora de descobrir se no ano que vem essa lista vai aumentar ou vai diminuir de preço, como aconteceu de 2023 para cá, que acabou tendo uma pequena redução, mas já é alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de seguir a gente aqui no YouTube. Te inscreve na página agora. E, por favor, deixa um likezinho nesse vídeo. Dá um like para me incentivar a gravar mais. Eu sou meio preguiçosa, gente. Eu preciso do like, eu preciso de biscoito de vocês para conseguir gravar. Entendeu? É isso. Nos vemos por aí.